noite. Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão legislativa da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Candelária. Deixe de fazer a leitura da ata número 20/25, que já está na posse dos vereadores. Coloca em discussão a ata número 20/25. Coloca em votação a ata número 20/25. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. Declara a ata número 20/25 aprovada por todos. Comunicado que essa Casa Legislativa recebeu o projeto de lei número 066/25, que estima a receita e fixa despesa do município de Nova Candelária para o exercício financeiro de 2026 e das outras providências. Informo que já foi encaminhado para as comissões e que durante 20 dias poderão ser apresentadas emendas, conforme determina o regimento interno. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 067/25. Ofício do Gabinete 255/25, Nova Candelária, 4 de novembro de 2025. Excelentíssimo Presidente, senhores vereadores, cumprimentá-los cordialmente, vimos apresentar o projeto de lei número 067/25, tratando-se da alteração da Lei Municipal número 906/14, que instituiu o serviço de transporte escolar no município de Nova Candelária. A alteração busca ampliar de 20 para 25 anos a vida útil dos veículos que podem ser utilizados no transporte escolar, desde que submetidos à inspeção técnica do veículo, conforme estabelecimento pelo artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro, quando da edição da norma municipal em 2014 do DAER, estabelecia a idade máxima de 20 anos para os veículos, limite desse repassando a nossa lei municipal. No ano passado, o DAER, através da resolução regimental número 8.263/2024 do Conselho de Tráfego, possibilitou a realização de transporte de passageiros com os veículos com a idade de até 25 anos, razão pela qual pretendemos adequação da normalidade municipal. Na certeza do entendimento favorável dos membros desta Casa Legislativa, com este projeto de lei, solicitamos a sua aprovação. Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos mais sinceros votos de mais elevados estima e apreço. Cordialmente, Ari Edmundo Roures, Prefeito Municipal. Coloca em discussão o projeto de lei número 67/25. Senhor Presidente, colegas vereadores, assistentes e internautas que nos acompanham via redes sociais, eu acho que esse projeto aqui é um projeto, parece simples, mas se a gente pegar o teor, ele talvez não é tão simples assim. Nós estamos falando aqui em transporte escolar, transporte de pessoas, seres humanos, crianças. Por que eu falo isso? Todos nós, talvez a grande maioria saiba que esse projeto de lei foi criado em 2014. Eu acho que todos vocês sabem da situação polêmica que a gente teve naquele momento, naquele ano, com o nosso transporte escolar. O que aconteceu? Foi feita uma licitação e uma empresa, se eu não me engano, acho que de Maurício Cardoso ou Novo Machado, ganhou a licitação naquela vez. E eu acho que muitos de vocês são sabedores da qualidade que essa empresa trouxe
para fazer os trabalhos aqui. Foi uma vergonha. Ônibus caindo aos pedaços, metade das vezes os alunos chegavam tarde na escola, mínimas condições de colocar esse tipo de veículos na estrada. Mas o que acontecia? Não tinha lei que dizia que tinha que ser até tal ano. Então, criou-se essa lei para, no máximo, 20 anos. Eu sei que hoje a gente tem um transporte escolar, uma parte terceirizada, que é uma empresa aqui, local, nossa, inclusive um grande amigo meu, que teve muitas dificuldades nos últimos anos. Eu me lembro bem, no primeiro ano, quando nós assumimos, estávamos na pandemia, e o coitado da empresa não conseguiu trabalhar, todos vocês sabem. Então, a gente até adiantava um dinheiro, enfim, conseguiu, depois, em 2021, vir à normalidade. Teve outras fatalidades que aconteceram, enfim, tudo bem complicado, bem complexo. A gente entende tudo isso. Mas eu pego um exemplo, o transporte escolar nosso, do município. Eu não me recordo bem certo o ano dos nossos ônibus, mas eu acho que o mais velho deve ser 2011, por aí, 2012. E eu não sei como é que está este ano, porque a gente não acompanha, mas ano passado, principalmente, está ali o colega Fábio, que não me deixa mentir, né, Fábio? Nós tivemos muito problema com a oficina dos nossos ônibus do município, que tem 10, 12 anos. Inclusive, a gente se obrigou a comprar um ônibus novo ano passado, para nós deixarmos um na reserva. Porque vocês sabem que o transporte escolar é uma coisa que cada dia tem que ser feito. Se atrasar, já fica ruim para os professores e para os outros alunos que estão esperando na sala de aula. Então, neste sentido, eu não sei até que ponto isso é muito vantajoso de nós passarmos para 25 anos a vida útil desses veículos. Eu acho que nós temos filhos ou netos, enfim, crianças que usam esse transporte diário. Quanto mais novo o veículo, mais segurança ele dá para o aluno, mais conforto para a família, para a empresa e também para o motorista. Então, eu não estou aqui reprovando e nem aprovando, mas assim, é uma preocupação minha que eu levanto a respeito desse projeto. Não sei qual é a opinião dos colegas, mas seria essa a minha posição inicial. Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoal que está assistindo. Sobre esse projeto, eu fui me aprofundar, fui atrás, fui pesquisar, fui ver, né? Porque são crianças, como o colega falou. Falei com um colega conhecido meu de anos, trabalha em Santa Rosa, na SPECAR. E nós temos municípios aqui da região que nem ano tem, de quantidade de anos, de 20, 25, 30. Ele disse que quem controla isso é o Detran, que quem controla isso é a fiscalização do governo. Que nem agora foi até aprovado, no ano passado, uma lei do DAIR, através da resolução regimental 8.263/2024. Então, o nosso município está na lei, né, entrando sobre a lei. Mas como que eu conheço sobre os transportes da empresa que o senhor falou, colega vereador? Eu sei do caso dessa empresa, mas a gente também sabe como é que ela veio para Nova Candelária, como ela foi convidada para vir aqui fazer a licitação. A gente sabe muitas coisas, mas isso não vem hoje a par, porque essa empresa não está mais. Rodava com um pneu bom por fora e um por dentro que não tinha nem condição mais de estar transitando. Estragava, o motorista daquela empresa pegava o seu próprio carro e puxava os alunos ali por Bom Jardim. Tudo isso a gente não era vereador, mas a gente participava porque a gente andava muito nas localidades.
Mas hoje, vendo que o DAIR a cada 6 meses, tem transportes que cada 3 meses, a cada 6 meses eles fazem a vistoria. Então, nesse tempo, eu acho que os transportes escolares são mais verificados do que os carros, os caminhões que trafegam na nossa cidade, que tem mais cuidados nesse transporte escolar do que muitos outros caminhões e equipamentos que nós temos aqui no município, que trabalham para o município ou que são terceirizados em outras funções. Mas eu sou a favor desse projeto, porque ela está tramitando dentro da lei. Não porque tem empresa no nosso município ou não, porque cada ano é feita uma licitação, pode ser uma empresa que vem de Boa Vista, Cristiumal, quem se for. Mas está dentro da lei, como que a gente sempre diz, que a gente fiscaliza o que está dentro da lei. Eu sou a favor, porque hoje, do jeito que está, as condições financeiras que todas as empresas têm, que está ruim, cada vez está renovando sua frota, tem que sempre estar melhorando. Mas se o cara que tem sua empresa tem a capacidade, ter o capricho e o cuidado, aquele transporte, ele pode ir por muito, muito tempo. É que nem ônibus que puxa crianças, mas existem automóveis que puxam pessoal da saúde. Existem caminhões que trabalham no trajeto aqui da prefeitura, que pode estar como sem freio, pode acontecer algo. Mas tendo a manutenção em dia e tendo pessoas responsáveis que fiscalizem, porque tem gente aqui dentro do município que fiscaliza e tem gente de Santa Rosa, que é feita na Esparcar, fiscaliza. Porque lá, nesses lugares, a fiscalização ela é muito rígida. Eu conheço as pessoas que trabalham naquela empresa. Era isso, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste presencialmente aqui, o pessoal que nos assiste através das redes sociais. Entendo também e compactuo da preocupação do colega Jorge ali, da preocupação com as nossas crianças, enfim, adolescentes que vão ser transportadas através desse transporte, mas também entendo que essa diferença de 5 anos acho que não vai fazer toda essa diferença, até porque a gente vai estar apenas se adequando a uma norma do DAIR, do próprio DAIR, que permite essa idade para o transporte. Então, o próprio DAIR já, através da resolução que o colega citou, ele permite esses 25 anos de utilização no transporte do público. Então, a gente vai estar apenas se adequando. Essa mudança de 20 para 25 anos, acho que um veículo que com entre 15 e 20 anos que não esteja com a manutenção em dia, e entre um outro que tenha entre 20 e 25 anos, acho que não vai mudar muita coisa. O que vai interferir mesmo é a manutenção. Hoje a gente está muito bem servido, acredito, pela empresa que nos atende. É um pessoal que mantém as manutenções em dia. Claro que amanhã depois pode estar uma outra empresa fornecendo esses serviços, mas com certeza a maior garantia que a gente pode estar dando é a nossa fiscalização. E a nossa, que eu digo, é a população de Nova Candelária, os pais, as crianças, enfim, a nossa fiscalização como vereadores. Então, isso sim que vai fazer a diferença, a gente fazendo essa cobrança. Seria isso, presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, quero aqui me manifestar sobre esse projeto. Dizer aqui que, de certa forma, claro, não é muito, 5 anos, né? Mas pensando na segurança que se tem no transporte escolar, também é muito importante. Com essa lei, de certa forma, também se abre uma janela quando houver licitações para que empresas de fora até tenham, de certo ponto, chance de ganhar uma licitação. E daí, com certeza,
o trabalho de uma empresa de fora nunca vai ser como o trabalho que hoje nós temos aqui no município. Hoje a nossa empresa local, que nós temos aqui, que é terceirizada, é uma empresa que nos transmite muita segurança. É o que a gente escuta vários pais falar. Então é uma coisa que, de certa forma, me preocupa, porque o município já passou por isso e a gente sabe que não é fácil. Sempre é melhor quando a gente tem o transporte local, onde a gente conhece as pessoas, onde a gente tem confiança e principalmente onde a gente tem segurança. Andar com ônibus de alunos não é tão simples assim. Então é muito importante avaliar isso também. Muito obrigado. Senhor presidente, caros colegas, quem nos assiste, referente a esse projeto, mudando de 20 para 25 anos, é um probleminha, mas eu não vejo essa preocupação enorme, porque hoje, acredito que hoje, como nas outras administrações, nós temos uma equipe que faz a vistoria dos veículos para o transporte. E sempre era feito a cada 6 meses. Como o nosso colega falou, também tem a inspeção veicular que é feita, a inspeção mecânica. Isso tudo dá uma segurança. E eu não vejo a necessidade, como o colega Jorge falou, dos ônibus da própria prefeitura. Hoje nós temos ônibus que têm 14, 15 anos. Quem sabe eles têm um problema maior do que esses de uma empresa terceirizada que já tem 20 ou 25 anos. E daí eu estou de acordo com esse projeto. Eu não vejo nenhum problema. Meus cumprimentos, senhor presidente, colegas vereadores e os que nos assistem em suas casas. Referente a esse projeto, eu me coloco a favor também desse projeto, porque a gente sabe, por enquanto, as empresas que estão fazendo esse serviço no município, os ônibus estão em bom estado. E a gente espera que, se for feita uma licitação, a empresa que vier trabalhar, que os ônibus estejam em bom estado de trabalho, tá bom? Muito obrigado. Boa noite, presidente. Assim, ó, até nós estávamos comentando, até o Fábio estava junto, que é só 50%, né? Dos ônibus no trajeto escolar, vamos dizer, se a empresa que vier em Nova Candelária tiver 2 ônibus, um pode ter 25 anos, o outro não. É até 50%. E eu acho então, passar por essa lei ali pelo prefeito, pela administração, né? Pelo advogado, né? Que eles devem ter pensado nas nossas crianças, porque isso todo mundo pensa hoje nas crianças. E que nem nós comentamos de se acontecer licitações, pelo que eu vejo, pessoas que trabalham na administração hoje, que são as responsáveis por fiscalizar o transporte escolar e fiscalizar os ônibus. Essas pessoas competentes para fiscalizar. Deu uma licitação, a empresa fora ganhou. O nosso município ela tem pessoas competentes para fiscalizar esses transportes. Como fiscaliza o nosso transporte aqui do Nova Candelária, como um dia pode ser que venha uma empresa do outro município e ganha, que é fiscalizado. Se fiscalizar o transporte, não temos nenhum problema. Porque a primeira coisa que a administração pensa antes de mudar uma data, que é pela segurança dos alunos, dos motoristas e da população, porque esses trajetos estão rodando todo dia na estrada para não dar acidentes com terceiros e por seus filhos e alunos das nossas escolas de Nova Candelária. Era isso, presidente. Presidente, eu concordo com o que o vereador Joel falou. A fiscalização tem que ser rigorosa,
Ela sempre era. Mas o problema é o seguinte, se você pega uma empresa, não precisa ser do transporte escolar, enfim, qualquer outro, uma compra, vamos pegar uma compra pública que o município faz, para você conseguir devolver e anular ou cancelar a licitação, enfim, não é de um dia para o outro, vocês sabem. E o estresse está aí, você cria muito estresse. Isso tem prazos tanto para a empresa recorrer, enfim. Então, isso gera sempre um grande estresse. O que eu quis dizer ali foi a preocupação quanto à questão de, numa futura licitação, abrir brecha para empresas talvez não tão idôneas. Essa é a minha preocupação. Mas hoje, com certeza, o trabalho que está sendo feito pela empresa aqui, muito bom, muitos elogios, enfim, essa é a minha preocupação. Obrigado. Os cumprimentos, senhor presidente, colegas vereadores. A respeito desse projeto, também sou favorável, sabendo que sim, que a empresa hoje que presta serviço para o nosso município é uma empresa séria, que realmente deixa seus ônibus em dia, que a gente não escuta a reclamação dos ônibus. Muito importante que foi colocado ali, que só apenas 50% realmente da frota da empresa que pode ter mais que 20 anos, então até 25 anos. Por isso eu sou favorável a esse projeto. Coloco em votação o projeto de lei número 67/25. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. Declaro o projeto de lei número 67/25 aprovado por todos. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício que encaminhou o projeto de lei número 068/25. O ofício do gabinete 256/25, Nova Candelária, 4 de novembro de 2025. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, temos a satisfação de cumprimentá-los na oportunidade na qual vimos apresentar a essa colena Câmara de Vereadores o projeto de lei número 068/25, buscando a prorrogação de contratos por tempo determinado. O pedido de prorrogação decorre do fato de as condições excepcionais que justificaram as contratações originais ainda persistem em interrupção dos contratos acarretaria em prejuízo da população, pois estaríamos desassistidos dos profissionais até a realização de concurso público. O município está fazendo fase inicial de contratação de empresas para a realização do concurso e estima-se que, até o prazo final da prorrogação solicitada do projeto de lei, esteja finalizado, com o preenchimento dos cargos com os servidores concursados. Assim, de modo que os serviços essenciais desenvolvidos pelas secretarias municipais não sofram descontinuidade, afetando a população. Resta caracterizada a emergencialidade e o interesse público, justificando-se a necessidade das contratações temporárias. Desta forma, justificados, esperamos a aprovação desse projeto de lei, renovando votos de estima e apreço. Atenciosamente, Aria de Munros, prefeito municipal. Coloco em discussão o projeto de lei número 68/25. Coloco em votação o projeto de lei número 68/25. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. Declaro o projeto de lei número 68/25 aprovado por todos. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício que encaminhou o projeto de lei número 69/25. Ofício do gabinete 257/25, Nova Candelária, 5 de novembro de 2025. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, temos a grata satisfação em cumprimentá-los na oportunidade em que apresentamos para apreciação
dessa coluna Câmara de Vereadores o projeto de lei número 069/25. Trata o referido projeto de lei sobre abertura de créditos especiais, com a inclusão de despesas orçamentárias e natureza de despesas orçamentárias. A primeira, tratando de inclusão de natureza de despesa orçamentária, utilizando o recurso do excesso de arrecadação de receita para possibilitar a transferência do veículo da Secretaria de Saúde, lotado no patrimônio público, sob o número 6.074, para a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, de modo a atender às necessidades, garantindo o apoio necessário da mesma. A segunda e a terceira refere-se à inclusão de despesa orçamentária destinadas à ampliação de equipe de programa Acompanha, RASP, para ampliar e ofertar a oferta de cuidado em saúde mental na lógica de atenção psicossocial e qualificar a rede de transportes sanitários eletivos intermunicipais, com a finalidade de realização de procedimentos de caráter eletivo, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, previamente agendados na modalidade ambulatório, sejam eles únicos ou continuados, com os recursos provenientes de excesso de arrecadação de receitas, estimados com a base dos valores transferidos pelo Estado, por meio do Fundo Estadual de Saúde, conforme detalhado no projeto de lei. A quarta iniciativa refere-se à inclusão de natureza de despesas orçamentárias com os recursos de redução orçamentária, para fazer frente ao pagamento de locação de imóvel rural para extração de pedra de basalto, rachão, para pavimentação de vias do município. Diante do exposto, contamos com a compreensão e colaboração desta Casa Legislativa na aprovação do referido projeto, reiterando nossos mais elevados votos de respeito e admiração. Sem mais para o momento, subscrevemos-nos cordialmente Ari Edmundo Roures, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei número 069/25. Coloco em votação o projeto de lei número 69/25. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. Declaro o projeto de lei número 69/25 aprovado por todos. Passamos aos passos do grande expediente, com o primeiro vereador inscrito. Edemar Ville. Meus cumprimentos, senhor presidente, colegas vereadores e que nos assistem em suas casas. Queria fazer ali um pedido para a Secretaria de Obras que faça limpeza ao redor da Escola Desativada do Santo Antônio. E também faça a poda em árvores ali na localidade do Micoroco. Tem muitas árvores que estão penduradas dentro da estrada e ali passa os caminhões, baú e também passa trator com pulverizador e os galhos estão pendurados dentro da estrada. Seria isso. Segunda inscrita, Alício Kleber. Senhor presidente, colegas vereadores, internautas que nos assistem em casa e que nos estão assistindo aqui. A respeito do pedido do colega Ademar, ali também já falei com a Secretaria de Obras e eles providenciaram isso, iriam fazer o mais rápido possível. A hora que tivesse tempo eles iam conseguir fazer isso aí. Eu queria só me manifestar também o apoio aos produtores de leite que estão numa situação, eu diria bastante não, muito crítica, que cada dia que passa está piorando a coisa. E como também sou produtor de leite, a gente está sabendo que vai haver mais baixas e a situação não está fácil para nós, cada vez pior e com mais baixas vai piorar sempre mais. Por isso eu pediria o apoio dos nossos deputados, o apoio do governo do estado, para que fizesse algo
urgentemente, porque senão vai ter muitos produtores que vão falir, senão a maioria. Porque a gente sabe que do governo federal dá para esperar muito pouco. Era isso. Terceiro vereador inscrito, Roberto. Senhor presidente, colegas, aproveitando o gancho então do colega vereador Rico, falar um pouco também sobre a situação da bacia leiteira, que é bastante... Ultimamente a gente vem debatendo bastante isso é assunto em praticamente todas as rodas de conversas nas nossas comunidades, onde principalmente os produtores rurais se encontram. E o que a gente vem percebendo, que eles vêm nos relatando, que essas baixas estão sendo praticamente consecutivas desde o mês de abril. Desde então, mês a mês, o leite vem baixando e está chegando num ponto que está se tornando inviável a manutenção, enfim, dos produtores no ramo. E isso tem gerado uma preocupação enorme, porque é uma corrente que não afeta só os produtores que produzem o leite. Consequentemente, os produtores entrando em dificuldades não vão conseguir honrar seus compromissos, não vão pagar agropecuárias, não vão pagar o comércio local. É dinheiro que deixa de entrar nas finanças desses produtores diretamente, mas indiretamente esse dinheiro também não entra no nosso comércio. Então, toda a nossa economia é afetada, diretamente, diria, e isso com certeza gera uma preocupação enorme, principalmente porque a gente não vê uma manifestação, um interesse, um empenho, principalmente dos governantes, tanto estadual quanto federal, em fazer alguma coisa relacionada para socorrer os produtores. Hoje, o que piora a situação é a importação do leite em pó, vindo principalmente de países como Argentina, Uruguai, que são os dois principais. E a legislação brasileira hoje ela permite que esse leite em pó seja importado de lá, reconstituído aqui com água e vendido nas prateleiras do nosso comércio como leite fresco. Então ali ele se mistura junto com, na verdade ele disputa clientes com o nosso leite produzido aqui in natura, e quem compra nem sabe a diferença entre um e outro, até porque nossos governantes não fazem questão de alertar e, enfim, parece que preferem até que seja comprado o leite importado. Então, uma situação que já é difícil e, principalmente em função disso, piora bastante. Como eu falei, essa é uma situação que ameaça não só os produtores envolvidos diretamente, mas como toda a economia. E a gente, falando aqui como representantes da comunidade, a gente falando da nossa bancada aqui na Câmara de Vereadores, a gente buscando algumas alternativas, inclusive em conversas com o nosso secretário da Agricultura, foi feito um ofício endereçado aos nossos representantes, deputados estaduais, federais e senadores, o qual eu vou ler agora, que foi encaminhado a eles então. Nova Candelária, 5 de novembro de 2025. Excelentíssimos senhores deputados, senadores, Klassmann, Hernani Polo, Silvana Covatti, deputado federal Pedro Westphalen, Covatinho e senador Heinz. O assunto: solicitação de medidas legislativas e de fiscalização para coibir a importação, a reconstituição e a comercialização de leite em pó diluído no Brasil. Excelentíssimo senhor deputado e senador, por meio desse ofício, viemos manifestar profunda preocupação com a prática crescente da importação de leite em pó, especialmente de países do Mercosul e da União Europeia, que após entrar no Brasil é reconstituído com água e comercializado como leite fluido, ou leite fresco. Essa prática, além de enganar o consumidor, provoca concorrência desleal com os produtores nacionais, compromete a qualidade nutricional do produto e ameaça milhares de famílias rurais que vivem da pecuária leiteira, especialmente no estado do Rio Grande do Sul,
que trabalham de sol a sol para produzir um leite de qualidade. Diante desse cenário, solicitamos o empenho de Vossa Excelência para propor e apoiar legislação que proíba a reconstituição de leite em pó importado para comercialização como leite fluido no território brasileiro, reforçar a fiscalização das importações, especialmente no que se refere à origem, composição e destinação do leite em pó, garantir transparência total na rotulagem, obrigando a identificação clara de produtos reconstituídos, incentivar a produção e o consumo do leite fresco nacional, fortalecendo a economia local e os agricultores familiares. Acreditamos que a proibição da venda de leite reconstituído como leite natural e o controle rigoroso das importações são medidas fundamentais para assegurar a soberania alimentar, a saúde pública e a preservação do setor leiteiro nacional. O Estado do Paraná criou legislação própria conforme a Lei 22.765 de 2025. E espero que o Rio Grande do Sul faça o mesmo, para salvar a economia local, onde as coisas realmente acontecem. Cientes do compromisso da Vossa Excelência com o desenvolvimento sustentável do país e a defesa da produção familiar brasileira, apresentamos nossos protestos e elevada estima e consideração, assinado pelo secretário da Agricultura do nosso município. O que a gente deseja com isso aí é engajar aqui os meus colegas vereadores, inclusive de outros partidos, que também procurem os seus representantes a nível federal, estadual, coloquem uma pressão. A gente sabe que as coisas que lá acontecem não são porque a Câmara ou alguém de Nova Candelária pediu, mas sim quando essas pessoas do nosso município se juntam com pessoas ou representantes de outros municípios, aí sim a gente tem uma chance de ter um retorno. Inclusive, já tramita na Câmara dos Deputados estadual um projeto de lei de autoria do deputado estadual Paparico Bacchi, inclusive com uma emenda do deputado Aloysio Klassmann, praticamente falando sobre isso que eu li, que é a proibição da importação do leite em pó, enfim, pelo menos colocando algumas restrições, que não seja simplesmente comprar o leite em pó, misturar com água e vender como leite fresco, na tentativa de a gente salvar alguns dos nossos produtores, porque a gente vê no dia a dia que cada vez mais os produtores estão saindo do ramo, e quem sai dificilmente volta. A gente sabe disso pelo dia a dia dos nossos produtores. Então esse é um apelo, como eu já falei, para os nossos colegas que procurem seus representantes na Assembleia Legislativa Estadual, Federal, senadores também, demonstrem essa preocupação que a gente tem aqui em favor dos nossos produtores e também alertar, enfim, fazer um clamor ao nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que é o representante legítimo dessa classe. A gente está vendo pouco movimento. Eu, na verdade, em particular, vi quase nada de manifestação. A gente até estranha, porque a situação vem se alongando há muito tempo já. Em outras ocasiões, por menos, já era tomada alguma providência, e nessa ocasião eu não sei o porquê, não sei o motivo. Talvez esteja sendo feito, mas não venha público, mas a gente procura saber e está aparecendo pouca coisa. Então esse sindicato que é justamente para isso, que é para essas horas, a gente precisa que seja ativo, que procure as lideranças, que procure fazer o que tem que ser feito, porque o nosso produtor precisa. Nós não podemos perder, que o município também perde com a arrecadação, mas quem perde diretamente é o produtor. E a gente não pode continuar com essa situação no caminho, no rumo que está levando. Então, certos que a gente vai conseguir alguma coisa, a gente conta com esse apoio dos colegas também, e esperamos que a gente consiga, de uma forma ou de outra, ajudar aos nossos produtores de leite. Seria isso, presidente. Passo o cargo para o vice. Com a palavra, o vereador Burley. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que assistem-nos aqui, também as pessoas que assistem-nos em casa.
também quero me manifestar sobre essa situação, dessa crise do leite que nós temos ali, porque não tem um produtor que vende leite que pode dizer que a coisa está boa. Está ruim para todas. 7 meses de baixa, e não é 2, 3 centavos de baixa, porque quando sobe, quem vende leite sabe. Quando baixa, é de 10, 15, 20 centavos por litro. E quando sobe, é 2, 3. E para tu ganhar 5, tu tem que brigar. Essa importação de leite que nós temos, esse governo que nós temos, deixou as porteiras abertas e não tem nenhum imposto em cima disso. O nosso governo do estado, que também não está se manifestando sobre isso. Algum produtor de leite vai deixar de vender leite porque não consegue mais pagar suas contas. Isso não é fofoca, isso é real. As coisas que a gente vai comprar nas pecuárias, nos mercados, cada vez que tu chega, sobe. E tu vai fazer o quê? Tem que comprar. Se precisa, tem que comprar. Ali não tem lei em cima disso. E que nem o nosso colega Roberto falou, já falei várias vezes que nós, vereadores, temos que começar a se envolver. Já falei em várias situações. Secretário da Agricultura, secretários, prefeito, nosso sindicato, que a gente realmente, que nem o Roberto falou, a gente escuta muito pouco. Eu não sei por que não se manifestam diferente, mas agora eu vi que tem uma palestra em Santo Cristo, acho que vai ser dia 19, se eu não estou enganado, mas eu não sei o que nós vamos fazer, porque semana passada falei com um técnico de leite, não na empresa que nós vendemos, para um outro técnico. Hoje tem gente recebendo 1,50, 1,60 litro. E diz que a baixa vai vir a recém. Janeiro, fevereiro e março. Como todos os anos era. Então vou vender leite por R$1 se continuar assim. E o que vai acontecer? Quanto arrecadação o município está deixando de ganhar com isso? E as próprias empresas, mercados, que muitas pessoas, e lojas, muitas pessoas não vão comprar porque não tem as condições. E daí eu vejo ainda pessoas que estão falando que está bom como nunca estava. Então eu não vejo em que situação. São pessoas que não vendem leite e não dá para falar nada, porque... Mas o manifesto está aí. Que a coisa não está boa, não. Era isso, senhor presidente. Devolvo o cargo ao presidente. Não havendo mais assuntos a serem tratados, encerra a sessão.